Chegou ninguém por enquanto. Espera mais um minuto. Bom dia, vamos começar, Bezerra Hashem. Vamos lá. Nós vimos na última aula, faz 2 semanas atrás, semana passada não teve, foi Shavuot, sobre o conceito de amarrar no Shabat. Começamos a falar de amarrar no Shabat e falamos de algumas regras em relação ao conceito de amarrar. Quais são as regras qual tipo de laço é proibido e como são as regras. E, na verdade, nós falamos que existem duas definições básicas para definir o que significa um kesher shel kayama, um nó que ele é um nó eterno, que esse nó é proibido pela Torá, tem um tipo de nó que é proibido midrabanan e tem um tipo de nó que é mutar. Então, semana passada, faz 2 semanas atrás, falamos um pouco das regras gerais sobre o assunto. Hoje, Bezrat Hashem, vamos entrar um pouco mais no mundo prático dessas halachot para ver alguns exemplos e, Bezrat Hashem, estudar esses exemplos na prática. Então, em primeiro lugar, nós falamos que existe um conceito chamado Maseh Uman. Maseh Uman significa um nó profissional, certo? Quando tem um nó profissional, eu já proíbo fazer esse nó, mesmo que ele não é um nó que é feito pela eternidade, mas nós rigoramos e esse nó se torna proibido. Quando ele é um nó que nós consideramos ele profissional, então nós proibimos. Agora, o que significa um nó profissional? O nó profissional, pela teoria, seria um nó, um laço que ele é feito por um profissional. Os marinheiros, quando fazem um nó para amarrar nos seus navios, então esse é um nó de profissional. Uma pessoa que trabalha com animais e faz um nó para amarrar no animal dele, no camelo, na vaca e assim por diante, no boi, esse é um nó de um profissional. Porém, os poskim, eles falam que nós não somos mumchim, especialistas, para definir o que significa um nó profissional ou um nó não profissional. Portanto, qualquer nó que seja um nó forte, firme e forte, nós o consideramos um nó profissional. Nós suspeitamos que ele é um nó profissional e automaticamente qualquer nó forte é proibido fazê-lo no Shabat. De novo, quando se trata de um nó que ele é forte, mas ele não é para sempre, a proibição é derabanan. Quando se trata de um nó que ele é forte e também ele é para sempre, ou seja, por muito e muito tempo, por 6 meses, 1 ano, ele já se torna uma proibição da Torá. Mas um nó forte, que nós suspeitamos que um nó forte é um nó profissional, ele já é proibido fazer no Shabat. Portanto, vem os poskim, e hoje vamos entrar em exemplos práticos, vem os poskim e falam, olha, kesher al gabei kesher, um nó em cima de outro, 2 laços. Quando você pega uma sacola qualquer, quando você pega um sapato e você dá um nó, faz um laço e depois mais um em cima, normalmente 2 laços, um kesher em cima do outro, um nó em cima do outro, é um nó forte, é muito difícil de abrir. Automaticamente nós consideramos esse nó um nó profissional, suspeitamos que ele é um nó profissional, mesmo que qualquer pessoa consegue fazer esse nó. Qualquer pessoa que não entende nada, que tem 2 mãos esquerdas, consegue fazer esse nó, não importa. Como ele tem força e ele é firme e é difícil abrir ele, tem que fazer um certo esforço para poder abrir ele, nós o consideramos um nó profissional, suspeitamos que ele é um nó profissional, portanto é proibido fazê-lo no Shabat. Ou seja, kesher al gabei kesher, um nó em cima de um outro, é proibido fazer no Shabat. Um exemplo simples, certo? Que pode acontecer em todas as casas. Você tem uma sacolinha de supermercado,
plástica, uma sacola plástica, e você quer guardar um pão dentro, uma bolacha dentro, qualquer coisa que seja, e você faz um nó e depois faz mais um nó, kesher al-gabei kesher, um em cima do outro, isso aqui é proibido fazer no Shabat. Tá certo que aqui a proibição é uma proibição de Rabanan, pelo fato que você vai abrir isso amanhã, você está fazendo isso não para ficar para sempre, você está fazendo para abrir no mesmo dia, talvez, inclusive, mas como tem aqui um nó forte, firme e forte, é proibido fazer isso no Shabat. E agora eu vou falar mais ainda. Nós sabemos que a proibição de amarrar, na verdade, não é somente amarrar, existe a proibição de amarrar e também existe a proibição de desamarrar, desfazer o nó. Portanto, quando tem uma sacola que ela está amarrada com 2 nós, nós suspeitamos que isso é um kesher profissional, um nó profissional, e não vai ser permitido desamarrar essa sacola no Shabat. Somente quando tem um tzorech gadol, uma necessidade grande, uma hora de aperto, um certo sofrimento que tem aqui, aí nós vamos permitir. Eu vou falar um pouco mais para frente sobre isso no final do shiur. Mas assim, quando não tem um motivo, quando dá para fazer de outra maneira, não é permitido abrir uma sacola dessas no Shabat, que tem 2 nós. Certo? Inclusive, pessoal, quando eu tenho uma halá, por exemplo, dentro de um saco plástico, ele está amarrado com 2 nós, o melhor jeito de tirar a halá de lá é rasgando o saco plástico. É melhor rasgar o saco plástico e tirar a halá de lá de dentro. Tem que tomar cuidado para não rasgar onde tem letra e assim por diante, mas isso aqui é um outro assunto que vamos chegar nele também, Bezrat Hashem. Mas é melhor rasgar ele do que desfazer os 2 nós que estão amarrados lá na alça desse saco. Porque 2 nós é um kesher, é um laço, é um nó, que nós falamos que ele é um nó proibido. E se é proibido amarrar, é proibido desamarrar também. Desfazer também assim não é proibido. Automaticamente eu não posso desfazê-lo. Só se é um shatatzorech, uma hora de necessidade, não tem outro jeito, é uma hora de sofrimento, uma hora de aperto, aí eu vou permitir desfazer esse nó. Mas assim, à toa, eu não vou permitir desfazer. Portanto, um saco plástico, como eu consigo rasgar o saco e chegar no alimento que está lá dentro? Então, é preferível rasgar, certo? Do que desfazer o nó. Quando eu rasgo, eu estou estragando totalmente o saco plástico. Certo que eu não posso rasgar coisas à toa, mas rasgar alguma coisa para chegar na comida, eu posso. Você tem um chocolate. Ele está totalmente coberto com a atifá dele, com o negocinho lá que cobre ele, o plástico, o alumínio. Você pode rasgar para chegar no chocolate, para comer nele. Tem que ver o que fazer com as letras. Nós fazemos isso todo Shabbat. A gente rasga os sacos plásticos das comidas para chegar na comida, certo? Então, é preferível rasgar a sacola para chegar na halá, para chegar no alimento que está dentro do saco plástico, do que desamarrar os 2 nós que estão feitos nesse saco plástico, certo? Então, de novo, kesher al-gabei kesher, um nó em cima do outro é proibido fazer. E não só que é proibido fazer, é proibido desamarrar também ele. Só numa hora de aperto, quando não tem outra opção, uma hora de sofrimento, tzorech gadol, uma necessidade muito grande, aí eu vou permitir. Senão, não vamos permitir. Uma coisa ligada a mulheres. Lenço de cabelo. Mitpachot. Muitas mulheres, elas fazem nó para amarrar o lenço no seu cabelo, para cobrir o cabelo, certo? Muitas vezes elas fazem 2 nós para deixar o lenço um pouco mais firme e forte. Aqui, mesmo que são 2 nós, escrevem os poskim que o minhag, o costume é facilitar. Já que normalmente a mulher faz isso para desamarrar no mesmo dia, certo? Ela vai desfazer esse nó do lenço no mesmo dia. Então, os poskim, mesmo que se trata de 2 nós, e 2 nós normalmente rigoramos e não deixamos fazer no Shabat, numa mitpachat, num lenço de cabelo que a mulher vai colocar para cobrir a cabeça, é permitido. Por quê? Falam os poskim, o motivo é porque normalmente a mulher, quando faz esses 2 nós, ela não faz com tanta força. Ela não faz 2 nós com tanta força para ser muito complicado de desamarrar. Ela faz e deixa um pouco frouxo, um pouco solto. Já que, então, o costume normalmente é deixar um pouco solto, mesmo que tem lá 2 nós que vai deixar o nó um pouco mais firme,
Como não vai apertar até o fim, ele vai estar um pouco soltinho, então, nesse caso, o Rav Shlomo Zalman Auerbach e outros poskim permitem fazer o nó da mitpachat, do lenço de cabelo da mulher. Não sou profissional como fazer o lenço, mas eu sei que fazem muitas vezes 2 nós, e nesse caso dá para facilitar. Um outro exemplo prático de um nó que é proibido no Shabat, quando se trata de um nó no próprio fio, certo? Imagina que vocês têm um fio, e eu já vou falar um pouco sobre 2 fios também, mas imaginem que vocês têm um fio e você faz um laço, você quer, sei lá, fazer um laço na cabeça dessa cordinha, na cabeça desse fio, para ele não sair, para ele não passar. Isso aqui é proibido no Shabat. Pelo fato que um nó em volta de si mesmo, quando você faz um nó no próprio fio, isso aqui é muito forte, certo? É um nó forte, firme e forte. E automaticamente, como ele é um nó forte e é difícil de desamarrá-lo, isso aqui se torna proibido no Shabat. Mesmo que a minha intenção é desamarrá-lo no mesmo dia ou no dia seguinte, isso aqui é proibido no Shabat. A mesma coisa quando eu tenho uma sacola e eu quero juntar as 2 alças e fazer um nó único nas 2, né, como se faz com sacolas, que você junta as 2 e faz um nó único, esse nó também é proibido fazê-lo no Shabat, pelo fato que ele é forte, firme, você não consegue desamarrar ele facilmente, você precisa fazer, exige uma certa energia para desamarrá-lo automaticamente, isso aqui é proibido no Shabat. Mesmo que eu não vou fazer por muitos dias, mesmo que eu vou fazer para desamarrar, estou amarrando aqui umas verduras dentro de uma sacola. Eu vou comer as verduras amanhã de novo, vou desamarrar de novo amanhã, não importa. Como é um nó firme e forte, um nó só, isso aqui é proibido fazer no Shabat. Agora, vamos falar um pouco sobre, em hebraico nós chamamos isso de Kesher Anivá. Eu não sei como chama isso em português, mas amarrar sapato, o laço que nós amarramos no sapato, que na verdade ele não é um laço verdadeiro, ele é um laço falso. Se chama Kesher Anivá. Anivá é gravata, certo? É o laço do sapato. Não sei se tem uma palavra específica em português, se alguém souber, por favor. O laço do sapato. Esse laço é permitido. Kesher Anivá no Shabat é permitido fazer. É permitido amarrar o sapato como nós amarramos, né? Você amarra, você faz um nó, depois você fazer aquele Kesher Anivá, que é aquele nó falso. Isso é permitido no Shabat. Por quê? Porque puxando o fio ele desamarra. Na verdade, ele é falso. Você só puxa um dos lados do barbante, do fio, e automaticamente ele já se desamarra, ele solta sozinho. Portanto, isso é permitido no Shabat. Será que é permitido 2 nós falsos, um em cima do outro? Falam os poskim em Baia. Até 3, até 4, até 5. Quando se trata de anivá al-gabei anivá, um kesher anivá, um nó falso em cima do outro, certo? Esse laço de sapato um em cima do outro. Muitas vezes, nos sapatos de criança, os barbantes, os fios, são muito compridos, as retsuot. Então, você faz esse nó, né, borboleta uma vez, depois em cima faz mais uma borboleta, para diminuir um pouco o tamanho do laço. Isso aqui não tem problema nenhum no Shabat. Mesmo que o segundo talvez fortifica mais ainda, deixa mais forte, mas esse nó não é chamado de nó. No conceito dele não é um kesher. Por quê? Puxando o fio, ele se desamarra. Não tem aqui uma coisa amarrada firme e forte. Não precisa de energia nenhuma para desamarrar. Automaticamente não é considerado um kesher, então isso aqui é permitido no Shabat. Mas aí vem a pergunta dos poskim. Mas antes da pergunta, uma pequena introdução. A gente tem que saber, pessoal, que um kesher só é permitidíssimo no Shabat, é super permitido, não tem problema nenhum. Você tem uma sacola plástica, tá? Ou mesmo, vamos pegar um exemplo de um saco de lixo, e você quer amarrar ele uma vez só uma vez, para fechar, para jogar ele no lixo, ou amarrar o saco uma vez só, para guardar o alimento na geladeira, ou deixar ele, preservar ele para ele não secar. Mas você vai pegar as alças e vai fazer um laço só, uma vez. Eu não tenho aqui um laço para dar um exemplo, mas é fazer um laço só. Isso aqui é permitido no Shabat. Isso não é considerado laço proibido. Isso não é considerado kesher assur. Quando eu faço um único laço no Shabat, zé mutar. Isso aqui é permitido beli shum baya. É um nó só. E como é um nó só, não tem problema nenhum. É um kesher só. Certo? Quando você pega os barbantes do sapato e você
junta os dois e faz um laço, isso aqui não tem problema. Fazer um kesher só não tem problema, é muito frágil, é muito fraco, não exige energia nenhuma para abrir isso, automaticamente isso aqui é permitido no Shabbat. Mas aí vem a pergunta dos poskim. Qual que é o din de anivá al gabei kesher? Qual que é o din quando eu tenho um nó falso, um nó borboleta, sobre um nó único? Né? Todo sapato é assim. Toda vez que nós amarramos o nosso sapato, nós damos um laço, fazemos uma vez um kesher, que isso pela halakha não é considerado nada, e em cima desse kesher nós fazemos um nó falso, um kesher anivá, um nó borboleta, certo? Será que isso é permitido ou não? Aqui tem uma grande discussão nos poskim. Tem poskim que falam que isso aqui é permitidíssimo. Qual que é a lógica? A lógica é um kesher só, um nó só, não tem problema nenhum. Um nó só é permitido. E anivá, kesher borboleta, o nó borboleta também é permitido. Automaticamente eu tenho um permitido sobre um permitido. Permitido. Não tem problema nenhum. O primeiro nó é permitido. O nó borboleta é permitido. Um está em cima do outro. Os dois são permitidos. Pode continuar, não tem problema nenhum. Assim escrevem os poskim. Assim escreve vários poskim. Porém, tem poskim que falam que isso é proibido. Quem traz isso é o Mishnah Brurá. O Mishnah Brurá posek que anivá gabei kesher, um nó falso sobre um único nó, mesmo que um único nó é permitido. E o nó falso, o nó borboleta, ele é permitido. Quando eles se juntam um em cima do outro, isso aqui se torna proibido. Qual que é a lógica disso? Fala o Mishnah Brurá, baseado nos poskim, a lógica disso é pelo fato que um nó só, porque ele é permitido? Por que fazer um nó só é permitido? Você pega a sacola, amarra uma vez. Por que isso é permitido? Porque é muito fraco. Porque ele não tem força nenhuma. Ele não vai ficar... Você abre isso em um segundo. Não é considerado um nó, por causa que ele é muito frágil, muito fraco, é muito fácil de abrir. Mas quando você vem e você faz um nó borboleta, um kesher anivá, em cima de um único nó, então você está fortificando o único nó. Agora já não é tão fácil abrir. Agora já exige uma certa energia. Automaticamente isso se torna proibido. Assim fala o Mishnah Brurá. Porém, a gente tem que saber que amarrar sapato no Shabat é permitido. Porque amarrar sapato, você está fazendo isso para abrir. Você amarrou o sapato de manhã, quando chegar em casa você vai abrir o nó para tirar o sapato. O sapato é uma coisa que você faz para amarrar e desamarrar o tempo inteiro, kolasman beli afsaka, certo? Sai de casa, amarra, vem para casa, desamarra, e assim vai. Automaticamente, no sapato, todo mundo concorda que não tem problema fazer o nó borboleta em cima de um nó único. A pergunta é quando se trata de uma sacola, que você quer manter ela fechada por um tempo significativo, certo? Ela vai ficar aí 2, 3, 4, uma semana fechada. No caso desses, temos que rigorar. No caso desses, fala o Mishnah Brurá, fazer um único laço e em cima dele um nó falso vai ser proibido. No nosso sapato, que ele é feito para amarrar e desamarrar o tempo inteiro, não tem problema, mesmo o Mishnah Brurá, mesmo os que proíbem concordam que é permitido. Agora vamos ver mais algumas halachot em relação ao conceito de nós a longo prazo. Nós falamos que além do material do nó, certo? Da definição do nó, se ele é um nó profissional ou não, uma outra coisa que vai definir se é permitido ou não é permitido é o tempo. E a gente falou que existem 3 tempos. Existe o nó que você faz para abrir ele todos os dias. Esse nó é permitido quando se trata de um nó simples, de um nó fraco. Existe o nó que ele é um nó feito para uma semana. Esse nó, ele já é uma proibição de Rabanan. E existe um nó de uma semana até 6 meses, ele é uma proibição de Rabanan, né? Ou de mais de um dia até 6 meses. E a partir de 6 meses já é uma proibição da Torá. Só para vocês saberem, quando se trata de um nó único, não importa por quanto tempo você quer fechar, é permitido. O saco de lixo. Saco de lixo você fez para fechar para sempre, você não fez para abrir. Mesmo assim, quando se trata de um nó único, nós não definimos isso como um nó, pelo fato que ele é muito frágil. Então, isso aqui, independente de por quanto tempo vai ficar fechado, é permitido. Nós estamos falando de um nó, que ele é um nó proibido,
Por um lado, ele não é considerado não é profissional, certo? Por outro lado, ele é um nó proibido. Então, aí, o que vai definir se é permitido ou não é o tempo, a questão do tempo. Agora, qual que é o din se uma pessoa fez um nó para amarrar ele e abrir no mesmo dia? Ou seja, seria permitido. Ou o contrário, ele fez um nó para deixar amarrado por muito tempo. Só que depois ele decidiu que ele quer abrir hoje. Ele tomou a decisão no Shabbat que ele quer abrir hoje. Ele não vai poder abrir. Porque o que define é a hora da decisão. Se na hora que ele tomou a decisão ele pensou que ele vai deixar por muito tempo fechado, então mesmo que agora ele decidiu, não, eu quero abrir no Shabbat, eu quero abrir no mesmo dia que eu fiz, essa segunda Machshavá não vai permitir abrir esse nó. Agora, será que num caso contrário é a mesma coisa? Será que num caso que eu fiz um nó por muito tempo, fiz um nó para deixar ele por muito tempo, desculpa, eu fiz um nó para abrir ele hoje, por pouco tempo. Só que aí no meio do Shabbat eu falei, quer saber, eu vou deixar isso aqui fechado por bastante tempo. Será que essa minha segunda Machshavá aqui, ela dá longa vida para o nó? Ela vai dar uma longa vida para o nó? Será que ela vai me proibir agora de desamarrar ele? Aqui existe uma certa discussão nos poskim, certo? Uma certa dúvida nos poskim. Os poskim levantam essa dúvida e não trazem a resposta. Kamuvan, numa hora de aperto dá para facilitar. Mas, quando não tem por que facilitar, numa hora que não tem necessidade nenhuma, então devemos, nesse caso, rigorar sem problema nenhum. E a última coisa que eu vou comentar hoje, com isso nós terminamos o conceito de Kesher. Semana que vem, Bezrat Hashem, vamos começar um outro assunto. A última coisa é que mesmo que nós falamos que quando tem dois nós, um em cima do outro, isso aqui é um nó forte, eu não posso amarrar assim, eu não posso desamarrar assim. Então, muitas vezes acontece quando nós damos nó no nosso sapato, sem querer, a gente faz um nó em cima do outro. Às vezes a gente quer dar um nó em cima dele, fazer um nó falso, borboleta. Só que acontece que a gente dá um nó e sem querer dá mais um nó em cima do outro. Aí surge a pergunta, posso desamarrar ou não posso desamarrar? Então, como falamos anteriormente, nesse caso eu sim posso desamarrar sem problema nenhum. Porque a verdade é que isso aqui é um sofrimento para a pessoa. A pessoa não quer ficar com um sapato assim, é difícil amarrar, é difícil, ele não fica preso bem no pé, ele não amarra direito quando acontece uma coisa dessas. Então, se aconteceu que sem querer eu amarrei um nó do sapato um em cima do outro e eu não tenho outro jeito agora, só desamarrar, mesmo que ele foi amarrado antes do Shabat assim, talvez de uma maneira proposital, como eu não tenho outra maneira, e é uma hora de aperto, nesse caso eu posso desamarrá-lo, certo? Posso desamarrar esses dois nós para amarrar o sapato da melhor maneira possível, pelo fato que quando a gente faz nó no sapato, normalmente a gente faz para desamarrar no mesmo dia. Então, aqui, numa hora de aperto, mesmo que se trata de um nó profissional, né, uma suspeita de um nó profissional, eu vou permitir desamarrar para amarrar ele novamente, porque não tenho como usar o sapato sem isso, o sapato não fica preso no pé sem isso. Nós consideramos isso uma hora de aperto, um certo sofrimento, tzorech gadol, é uma importância grande, portanto, dá para facilitar. É isso, alguma pergunta? Ok. Shavua Tov, então, para todo mundo. Bezrat Hashem, continuamos na semana que vem, segunda-feira, às 9 horas da manhã. Kol Tuv. Shavua Tov. Obrigada, Arav. Alguma pergunta? Desculpa, eu não estava ouvindo. Alguma pergunta? Não, foi ótimo. Super obrigada. Tudo de bom. Meu celular, meu computador estava sem som. Tudo de bom, pessoal. Kol Tuv. Kol Tov.